Graça e paz, Senhor. Deus tem nos abençoado. Dia após dia, nós desfrutamos das bênçãos do Senhor. Mas como seríamos mais abençoados se aprendêssemos verdadeiramente a orar? Deus, Ele tem mais para nós precisamos dedicar mais tempo à oração. E a oração, ela é uma decisão do nosso coração firmado. Muitas vezes nós deixamos de orar porque não estamos com vontade de orar, mas a verdade é que existe uma batalha espiritual muito grande para nos impedir de nos dobrarmos diante do Senhor, uma batalha da nossa carne, do nosso ego, do nosso orgulho, mas também uma batalha espiritual, e o Espírito Santo ainda vai ministrar isso aos nossos corações ao longo destes devocionais. Mas nós precisamos enfrentar essa dificuldade e ir para o nosso quarto de oração. Isso é uma decisão, passar tempo em oração com Deus, mesmo que pareça que a oração não flua, não arrede o pé, não saia da presença do Senhor, insista, treine, se esforce, prepare o seu coração, aqueça o seu coração, leia algum devocional antes, mas crie estratégias, mas não deixe de orar em espécie alguma. Muitas vezes eu ouço pessoas dizendo que oram e de repente vai olhar, passaram pouquíssimos minutos e já não tem mais o que pedir. Mas isto é um engano, porque se nós pararmos para pensar, temos muitos pedidos para colocar diante do altar do Senhor. E as nossas orações não devem ser orações egoístas, voltadas para as nossas necessidades e a nossa realidade. Mas imagine você colocando diante de Deus cada pessoa do seu círculo de relacionamento, cada pessoa com quem você convive, cada situação. Eu creio que horas não seriam suficientes para colocar diante de Deus tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós vemos, a direção que devemos ter, tomar, enfim, a oração. Quando ela não é de forma egoísta, nós percebemos que existem inúmeras possibilidades. E quando você estiver orando, lembre-se também de mim, ore por mim, para que Deus me abençoe. Eu quero ler com os amados 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 14, que diz assim: "E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês." Uma igreja é socorrida, pessoas são socorridas por estes irmãos, e nas orações que essas pessoas que foram socorridas fazem por aqueles irmãos que socorreram, eles estarão cheios de amor, de gratidão, obviamente, e por causa da insuperável, da maravilhosa, da extraordinária graça de Deus que Deus tem dado a vocês. O fato de poder ajudar, é melhor dar do que receber. O fato de poder ajudar é uma bênção, mas quem é ajudado também está sendo abençoado. E nós precisamos entender que nós precisamos dos outras pessoas, nós precisamos nos relacionar. Já vimos, já estudamos, já lemos, já conhecemos que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Mas também devemos amar todas as pessoas, amar ao próximo como a nós mesmos e orar também por aquelas pessoas que nos ajudam. E muitas vezes isso passa despercebido. Muitas pessoas vêm nos ajudar, muitas pessoas nos prestam alguma forma de auxílio e às vezes nós achamos que aquelas pessoas estão fazendo mais que não estão fazendo mais do que a sua obrigação, cumprindo o seu papel, o seu dever, mas nós deveríamos ser gratos a Deus por a vida das pessoas, pela vida das pessoas que Deus tem usado para nos abençoar. Ninguém chega a nenhum lugar sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Então, o apelo de hoje é: ore pelas pessoas que Deus tem colocado na sua vida para te abençoar. Quando nós reconhecemos que precisamos das outras pessoas, que não somos autossuficientes, que Deus nos criou para nos relacionarmos uns com os outros em amor, nós vamos caminhar em direção
a humildade. Vamos ser gratos a Deus por nos abençoar tanto através de outras pessoas. E nos nossos momentos de oração, nós vamos estar mais preparados para nos encontrar com o Senhor que conhece os nossos corações. Precisamos lançar fora todo orgulho e reconhecer que nós dependemos dos outros e de que de fato somos abençoados pelos outros. Este texto, esse versículo mostra a oração de pessoas, de servos do Senhor, que foram ajudados, como nós temos sido ajudados. Oração de pessoas que foram ajudadas, orando por eles, por aqueles que ajudaram. Orem pelas pessoas que têm te ajudado, ore pelas pessoas que estão ao seu redor. Lembre-se de ser gratos a Deus, de colocar essas pessoas em oração. Eu tenho muitos testemunhos, muitas experiências em que pessoas me ajudaram, me socorreram, foram amigas em algum momento da minha trajetória. E eu sei que com você não é diferente. E para mim foi tremendamente gratificante. Porém, às vezes eu me esquecia, agradecia a pessoa, mas me esquecia de colocar aquela pessoa diante do altar do Senhor em amor, em oração. Percebo que isso é agradável a Deus e isso nos ajuda a crescer em amor e em fé. Ame as pessoas ao seu redor, seja grato pelas pessoas que Deus tem colocado ao seu redor e leve essas pessoas em oração a Deus. Mas aí eu vou gastar muito tempo em oração, aí eu vou ficar muito tempo orando. Glória a Deus. Essa é a intenção, este é o propósito. Que Deus te abençoe e que horas não sejam suficientes para você se deliciar na presença do Espírito Santo. Creio que você vai viver grandes experiências com Deus quando você viver um período de oração mais longo com Deus. Se esforce e ore por aquelas pessoas, agradecendo a Deus, colocando aquelas pessoas que Deus tem usado para te abençoar. Ore por elas e vamos ver o que vai acontecer, o que Deus vai fazer em nosso meio. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus e que você possa viver um novo tempo de oração na presença do Senhor.